Vai passar a estudantina. E é um enorme gosto para nós estar hoje aqui a alegrar esta prova oral e começámos com o tema que dá nome ao nosso primeiro álbum, Estudantina Passa, e agora já que estamos nos dias de empregabilidade ou C, vamos contar-vos uma história. É a história de um amigo nosso que demorou um bocadinho mais a acabar o curso, mas no final lá arranjou emprego. O seu nome era Afonso.
Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada à Estudantina Universitária de Coimbra por este momento musical. Voltaremos a ouvi-los ao final da noite. Dentro de momentos vamos dar início à iniciativa A UC Vai à Prova Oral, com Fernando Alvim, uma réplica do programa que realiza há vários anos na Antena 3. Esta atividade está integrada na iniciativa Dias da Empregabilidade, uma iniciativa promovida pela Universidade de Coimbra e pelo Santander. Os Dias da Empregabilidade pretendem promover espaços de reflexão, de networking e de aprofundamento de técnicas de preparação para o mercado de trabalho. Esta noite iremos procurar perceber outras perspectivas e caminhos menos óbvios e mais criativos de 6 antigos estudantes da Universidade de Coimbra com percursos disruptivos. Um reitor, um músico, um físico, um ex-futebolista, uma eurodeputada e uma doutorada a trabalhar nas Forças Armadas. Poderão conhecer todas as iniciativas dos Dias da Empregabilidade em diasdaempregabilidade.c.pt. Boa noite e aproveitem o programa. Já podem entrar. Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Tá na hora do país animar, tá na hora da prova oral. Quer dizer, a prova oral, man, a prova oral, meu, é uma cena, man, que a prova oral, meu, eu curto bué, meu, a prova oral, man. A prova oral é demais. O Pedro Brunhosa? Não. Anda a loucura no ar, a maluqueira total. A prova oral é demais. Mas é demais o quê? Quer dizer, é demais, isso são vocês que acham, quer dizer? Oh não, meu fogo, eu gramo bué, meu fogo, prova oral, man, fogo, meu, é fixe, meu, a prova oral. A prova oral é demais. Olá a todos, está tudo bem? Obrigado por terem vindo. Antes de tudo, dizer que vamos ter muitos convidados aqui. Vamos falar sobre a empregabilidade, que é um assunto muito divertido, não é? Vamos tornar as coisas divertidas, a ideia é essa. E por isso trouxemos aqui pessoas que vão falar sobre a sua vida, sobre os seus primeiros empregos, o que é que eles queriam fazer quando eram mais pequenos. E eu acredito que isto vai ser uma conversa não tão formal quanto vocês eventualmente poderão estar à espera. Por isso, e sem grandes demoras, eu passo a chamar as pessoas que me vão acompanhar aqui, que estão ali entretidas a falar, não é? Será que eles estão a ouvir? Sim. Chamo desde... e eles ouvem-me? Não ouvem. Portanto, eu quero que vocês aplaudam. Isto vai ser mais ou menos esta hora de entrada. O reitor Amílcar Falcão, uma salva de palmas para ele. A eurodeputada Lídia Pereira. Também o músico Miguel Guedes. A militar Andreia Fernandes. O físico Carlos Filhais. E o ex-jogador João Tomás. Mas também dirigente desportivo. E agora, onde é que se vão sentar cada um de vocês? Pois era isso. Ok. Olá, boa noite. Eu acho que se podem sentar no lugar que quiserem. Estejam à vontade. Sim, se podem sentar. Eu fico ao lado da navegadora. Eu não percebo, há duas pessoas que faltam desde logo. Um Tomás, deve estar a terminar um jogo qualquer, ou a discutir a eleição do Messi, possivelmente. João Tomás e ainda o Miguel Guedes. Deve estar a preparar uma música nova. Cá está, João Tomás, uma salva de palmas aqui para o João. E o Miguel Guedes está tristíssimo por nenhum jogador do Porto ter sido eleito o melhor jogador do ano. Bom, eu vou-me sentar também. Eu vou ficar aqui, por acaso não apetecia nada a sentar, mas vou ter que fazer. Não sei por quem é que eu vou começar. Se calhar é melhor começar pelo reitor, não é? É um bocado. O reitor que me disse, e eu não sabia, que é um grande jogador de pádel, eu não sei se vocês sabem, mas ele faz parte da seleção nacional e tudo. Eu quase que me apetecia apresentar-o não como reitor, mas como um grande jogador de pádel, que é o que é. Mas a verdade é esta. Como é que consegue conciliar a reitoria com uma carreira tão auspiciosa no mundo do desporto? Bem, boa noite.
a todos e a todos. Boa noite também aqui aos colegas que estão no palco. Eu sempre pratiquei desporto desde miúdo, não é? E eu considero, aliás, mesmo na condução da universidade, nós somos uma universidade que tem vários prémios europeus de desporto universitário. E temos a Associação Académica de Coimbra que faz um trabalho fantástico nas suas secções desportivas, nas múltiplas secções desportivas, e eu entendo que o desporto é uma escola de formação. É muito importante quem anda no desporto, e eu ando no desporto desde muito jovem, sabe ganhar, sabe perder, sabe o que é ter momentos difíceis, sabe o que é ajudar o parceiro, sabe o que é ser ajudado, e essas coisas depois na vida também têm importância para a forma como nós, enfim, vivemos, tomamos decisões, a nossa forma de estar e de ser. Para além disso, eu entendo que, enfim, é sabido que a ideia do mente sem corrupção, ou vice-versa, não sei, é verdade. é qual. Mas a verdade é que eu, por exemplo, eu sempre joguei desportos de raquete. Eu comecei a jogar ténis muito novo, aos 8 anos. Mas também era bom jogador em ténis? Era. Campeão regional várias vezes e tal, top 20 nacional, por aí, à época. E acontece muitas vezes, e agora no pádel também, às vezes ainda jogo ténis, mas já jogo menos, no pádel também, as primeiras pancadas que se dão num treino, as bolas têm nomes. Não é? E portanto é a forma da pessoa pensar assim, olha bem, tumba. Agora, outra, até passar ali uns 10 minutos que a pessoa já se esquece de tudo e já entra noutra onda e pronto, e a partir daí treina-se e é bom porque é a forma de aliviar também o stress, uma vez que, enfim, a vida com o levo não é propriamente a coisa mais interessante do mundo. Não é? Hã? Não é? Não é. Pensava que era? Hã? Pensava que sim, pensava que era uma vida boa. Quer dizer, se calhar há muitos anos atrás talvez fosse, agora não é, porque o mundo mudou muito, por um lado, e por outro lado porque eu tive a sorte de ser reitor no meio de uma pandemia, não é? No meio não, apanhei a pandemia. E portanto, ser reitor já não é uma coisa fácil, a Universidade de Coimbra é uma universidade muito grande, muito complexa, mas ter a pandemia por cima disto é uma coisa que ocorre só de vez em quando, não é? Mas para lá, estamos aqui a falar de empregabilidade, não aconselhava a nenhuma das pessoas que estão aqui a ver isto a ser reitor? Quer dizer, eu acho que nós devemos ter sempre a mente aberta e, enfim, se alguém entender que ser reitor é uma coisa que gostássemos de fazer na vida, eu faço parte daquelas pessoas que não, enfim, acho que faço um trabalho normal, sempre encaro assim as coisas na vida e, portanto, não valorizo muito isso, e, portanto, não nasci para ser reitor, não é aquele tipo, a minha vida era ser reitor, cheguei lá por um bocado por Há uma acaso. pergunta que eu quero fazer a todos, que é o que é que vocês queriam ser quando eram miúdos? Por exemplo, estou-me a lembrar, não me lembro de nenhum miúdo com 6 anos dizer, adorava ser reitor. Não, nenhum miúdo na vida disse isto, não é? O que é que tu querias ser, Miguel, quando eras miúdo? Boa noite a todos, antes de mais. Sim. O que é que eu queria ser? Eu nunca quis ser assim A primeira coisa que me apareceu foi sempre torneiro mecânico. Torneiro mecânico? Depois... Não estava à espera de torneiro mecânico, confesso. Estava à espera. Depois, quando eu comecei a ter mais pensamento sobre o que verdadeiramente queria ser, queria gerir uma pedreira. Depois... mas isto é verdade. Sim, não estou aqui... Em Braga agora, para gerir. Em Braga tenho uma para gerir. É verdade. Depois passei pela fase do veterinário. Que é uma fase que é muito comum também a muitas crianças e bem. Eu quis ser engenheira agrónoma também. Engenheira agrónoma? Houve um momento que... Quando eras miúda? Quando era miúda. Até para aí ao 9º ano. Achava que ia ser engenheira agrónoma. Depois fui para a economia. André, tu querias ser inspetora da PJ, mas isso com que idade? Isso já foi no secundário. Tu, mas a André também? Eu, sim, foi no secundário, principalmente, que comecei a pensar nisso. Carlos Finais sempre quis ser filho. Eu sempre quis ser cientista. Nunca, eu lamento ser o dito, mas eu nunca quis ser apresentador de programa. Mas tem piada porque fui para a Física e a primeira coisa, o meu pai foi o último a saber. Já estava inscrito. E o meu pai perguntou-me porque é que isso dava. Isso dá para quê? Uma pergunta sábia, não é?
Sim. O meu pai já não está vivo, mas se estivesse eu podia dizer, olha, dá para vir ao Gil Vicente, mas só sobre aplicabilidade. João, e tu querias ser... isso é um sonho comum, olha, eu lembro quando era miúdo, eu queria ser jogador de futebol. Muito previsível, não é? E os meus ídolos eram invariavelmente jogadores de futebol. Era o Nené, do Benfica, depois foi o Carlos Manuel. E no teu caso, tu querias ser logo jogador de futebol? Sim, previsível. Sim. Tu começaste a jogar com que idade? Possivelmente não eras uma criança também? Sim, oficialmente nos 10 anos. Depois, daí até... Quem é que eram os teus ídolos? Van Basten, só tinha um. O Van Basten? Era bem bom. Bom jogador. Então, e não tinhas nenhum jogador português como ídolo? Não. Como referência? Não, só se tem um ídolo, Alvin. É verdade, tens razão. Tens razão. Eu tive 2. Mas espera, o que é que achas que o futebol nos pode ensinar enquanto organização? Então eu vou fazer esta pergunta ao Miguel Guedes. Muita coisa. Estou muito ligado ao futebol. Muita disciplina, muito rigor, muita dedicação. Meritocracia, não achas que existe? Muito, acredito que sim. Até porque se não há meritocracia, os jogadores estão tendo uma malhada. Imagina que um jogador tem uma cunha por parte do treinador para jogar. O treinador público vai assobiá-lo, não é? Não há hipótese nenhuma. Enquanto numa empresa tu podes meter uma cunha, aquela pessoa está ali a fazer e tal, e ninguém vê. Miguel, estás a pensar naquilo que eu estou a dizer? O que é que tu achas que o futebol pode nos ensinar? Olha, acho que para já o futebol tem que ensinar muita coisa aos pais. Porque os fenómenos que nós assistimos nos adultos são bem piores do que nas crianças. Portanto, quando falas em ensino, em gajo pensa em miúdos e tal, e futebol, sim, claro que sim, é uma escola que deve ser, eu não diria de virtudes, mas de algumas virtudes, deve o bom e o mal, não é? A meritocracia, com certeza, o desporto, a saúde, tudo isso. Mas os pais têm, as figuras que nós vemos alguns pais a fazer com filhos hoje em dia, nos iniciados, infantis, nas camadas jovens, é absolutamente deprimente, porque é altamente competitiva, na procura de que todos sejam um Van Basten ou um Ronaldo, e isso é muito, acho que é muito complicado para a cabeça dos miúdos. E depois, pronto, também é preciso educar os adultos, não é? Nomeadamente a não jogar 11 contra 9, mas isso... Não sei do que falas. Mas não é? Sim, acho. Não sei do que é que falas, Miguel. Não imagino do que é que estarás a falar. Mas deixa-me lá vir aqui ao assunto. Lembram-se do vosso primeiro emprego? No teu caso, Lídia, qual foi o teu primeiro emprego? Eu trabalhei no setor financeiro. Logo? O teu primeiro emprego logo? Sim, foi logo. Começou a ter o estágio primeiro, mas foi logo no setor financeiro. E tu, Andreia? Eu fui como investigadora aqui na universidade e depois fui para a Força Aérea. Jovem reitor? Não foi logo reitor? Eu é uma coisa que pouca gente sabe. Portanto, eu tirei o curso em Coimbra, eu sou farmacêutico. Tirei o curso em Coimbra e eu ao terceiro ano comecei a ser, era monitor monitor é assim um ajudante para aulas práticas e tal, que era uma figura que era, à época utilizava-se bastante. Ao terceiro ano eu era monitor e depois comecei, enfim, eu gosto muito de farmácia e comecei a pensar, e gosto de investigação, gosto das aulas e de ensinar e de discutir e tudo isso, e pensei, bom, eu gostava de seguir carreira académica. Acontece, quando acabei o curso, não tinha lugar, não é? Pronto, não havia concurso, não é? E eu fiz-me à vida e fui contratado pela Escola Superior de Biotecnologia do Porto. E tive lá um contrato em que basicamente portanto, eu era na área da química dos aromáticos, portanto, e queria-me enviar para os Estados Unidos 4 anos para fazer doutoramento. Na altura a minha esposa ia comigo, ela fazia um mestrado, uma coisa assim do género. E eu disse, está bem, pronto, vamos e tal. E entretanto, para ir para o doutoramento, eu precisava de... Eles queriam que eu tivesse uma bolsa, não é? Na altura, não era DFCT da altura, da GNICT. E então, para a bolsa, eram necessários pareceres de professores que pudessem dar um parecer sobre a pessoa, não é? E eu, na altura, vim a Coimbra e fui à Faculdade de Farmácia e dirigi-me, enfim, como tinha sido monitor
conhecia bem algumas pessoas e fui-lhes pedir pareceres. E porque eu não contei, quando eu saí perguntei se havia algum concurso em vista. Disseram, não há aqui nada e tal, está. E depois eu vim pedir os pareceres, e quando vim pedir os pareceres, eles, um dia depois, estavam a abrir um concurso. E eu disse assim, pois, agora vai ser difícil, porque agora já estou na Escola Superior de Biotecnologia, e depois falei com a minha esposa, e depois, enfim, eu gostava e gosto muito da Universidade de Coimbra, como é óbvio, e pensei, eu preferia ficar na Faculdade de Farmácia na Universidade de Coimbra, e depois acabei por ganhar esse concurso e fui à Escola Superior de Biotecnologia ao Porto, falar com o diretor e fui-lhe explicar a situação. Felizmente, enfim, ele foi muito compreensivo e foi extremamente delicado e amável, e acabei por vir para Coimbra, mas na verdade o meu primeiro emprego não foi na Universidade de Coimbra, foi na Escola de Biotecnologia do Porto. Carlos Filhais, qual foi o teu primeiro emprego? Eu, como o nosso reitor, também fui monitor, quer dizer, era bom, ganhava-se um dinheirito e fazíamos coisas que eram fáceis para nós. Não é? E depois acabo as aulas, estava a acabar as aulas, o 5º ano, e dão-me um papel para assinar. E eu perguntei para ficares cá. Eu ficar cá, nem percebi bem. Assinei aquilo assim de cruz, era para ser assistente. E, portanto, nem tive nem ao menos uma entrevista de emprego. A juventude agora está muito prejudicada, quer dizer. Eu acabo agora de sair para dar o lugar aos novos, mas eu entrei, digamos assim, quase por convite. Foi mesmo por convite, quer dizer. Mas justificaram por conveniência urgente de serviço, que era o chavão. Conveniência urgente de serviço. Passado um ano, arranjaram uma possibilidade de eu ir estudar mais, doutorar-me para a Alemanha, logo passado um ano, e então tiveram de me dispensar, mas foi tudo, de algum modo, foi bafejado pela sorte, coisa que enfim, que eu vejo que agora não bafeja tanto. Já bafejou mais do que bafeja hoje. E então tiveram, a mesma pessoa que era preciso em 1978, em 79 foi mandado 3 anos para a Alemanha, e venho doutorado todo contente, e a partir daí enfim, tinha de pagar aquilo que me deram, não é? E portanto prestei, de algum modo, procurei devolver sempre aquilo. Investiram em mim, no fundo investiram em mim, e eu achei que a Universidade merecia também que eu investisse nela, e é o que tenho feito desde há mais de 40 anos. Eu acho que devolveste bem, Carlos. Bem, nós antes disto fomos jantar a um restaurante. Como é que é? Não sei o que é, Manga? Jardim da Manga. Jardim da Manga. Jardim da Manga. Estava ótimo. E nesse jantar... Passa a publicidade. Nesse jantar estávamos a falar, entre outras coisas, de alguns assuntos que até podíamos aqui discutir e debater. E o João Tomás, da altura, estava a falar sobre a sua carreira, não é? Porque a empregabilidade que ele teve foi sempre no mundo do futebol. Mas há um dia... e esse dia possivelmente chega mais cedo na carreira de um futebolista, em que a carreira vai ter que acabar, forçosamente, por um condicionamento físico. E a tua carreira acabou aos 38 anos. E o que o João Tomás dizia é que devia haver uma espécie de preparação pós-final da carreira, não é? Um acompanhamento psicológico, sei lá, faço ideia. Como é que tu percebes que aos 38 anos a única coisa que tu sabias fazer bem, digo eu, se calhar sabes outras... Eu sei que tu sabes fazer muitas coisas, mas possivelmente aquela que te trazia maior notoriedade tinha terminado. Pois, é o drama normal da maior parte dos meus colegas e ex-colegas. Nós preparamos-nos e eu tive tempo para o fazer, não é? Deixei também já quase a voo. Mas nós tentamos preparar-nos sempre da melhor forma, mas quando chega o dia, a castada é de facto impactante, não é? É um momento difícil, Tiveste aconselhamento psicológico? Não. Mas podias ter tido, não é preciso não. Não. Também não precisei disso, mas foi muito difícil. Foi muito difícil do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. Não é difícil entender que nós, do ponto de vista físico, temos uma exigência tremenda, não é? Durante muito tempo. E por muito que se possa pensar, ok, agora acabou, agora vamos descansar. O descanso é que acaba connosco.
Então qual foi o teu plano? O meu plano foi regressar à faculdade, que fiz já com 38 anos. Tu tinhas interrompido a faculdade? Eu tinha interrompido a faculdade aqui em Coimbra, precisamente. Eras bom aluno? Não. Ok. Adoro a tua sinceridade. Tá bom. Não, então, não era. Verdade. Chumbei no traumático 8º ano dos anos 90. Então e agora? Mas tu agora estás a estar. Eu também chumbei uma vez, na carta de condução. É um bocadinho pior. É um bocadinho pior que o 8º ano. Carlos, o Cavaco chumbou no 8º ano. Aníbal Cavaco Silva chumbou no 8º ano. E o Einstein também chumbou, não sei em que ano. Einstein chumbou. Chumbou? Não, há uns mitos. Não. Miguel Guedes chumbou. Como é da área das ciências. Não era marrão, mas tinha jeito. O professor Carlos está a defender o Einstein, mas eu li isto já. E na internet circulam coisas, óbvio. Está bem, mas eu não leio só o Wikipédia, também leio o Wikipédia. Vou espreitar. O Einstein era bom, mas faltava às aulas e às vezes... Era um gênio, não é? Então chumbou por faltas. Não, às vezes havia os colegas que davam os apontamentos. O Einstein tinha aquela frase que dizia que existiam duas coisas que ele sabia que serem infinitas. O universo e a estupidez humana. E da primeira ele não tinha a certeza. E da primeira ele não tinha a certeza, não é? Não, era um gênio. Mas o ponto é, também não deve haver estigma porque alguém chumba um ano ou uma cadeira, não é? Isso pode acontecer e depois temos que ser melhores no ano a seguir. E, portanto, mas depois levar com aquele estigma do repetente, não é? Repetente, tipo, mais velho está ali na turma. Não, mas já agora o Einstein ensina-nos uma lição de vida, que é, ele de facto era bom aluno, mas não era o melhor aluno. E ele acabou por ser a pessoa do século, começando por ter um emprego de funcionário público na repartição de patentes. Ele estava lá na repartição e ia pensar em coisas, publica artigos quase trabalhando sozinho. E, portanto, ele teve um reconhecimento fora do meio académico. E depois, mais tarde, é que ele é convidado para ser professor. Portanto, ele não ficou, como eu, na faculdade. E, portanto, quer dizer, há uma lição também, é que a faculdade é importante, mas depois a vida é nossa, é vossa. E, portanto, vocês vão atrás dos vossos sonhos, que é uma coisa muito importante. Se vocês forem atrás, pode ser que os apanhem. Nós estamos a falar Espera aí. E quando eu não sei se é o caso aqui estou a ver a nossa assistência é assim muito jovem, ainda bem. E quando nós, por simplesmente, não sei se foi o vosso caso, por simplesmente não sabemos para onde é que devemos ir. Isto é, achamos que não temos talento nenhum especial, não sabemos exatamente o que queremos fazer. Há muitas pessoas que não... O caso Miguel, nunca soube o que é que... Ainda hoje? Não, ainda hoje. Ainda hoje estou a pensar na questão do torneiro mecânico e teria sido isso. Às vezes as coisas atravessam-se na nossa frente, não é? Mas quando atravessam é bom, o problema é que nem sempre... É ótimo, no meu caso sempre se atravessaram à minha frente. Eu nunca fiz, palavra de honra, nunca fiz nenhum plano especial, rigorosamente nada na minha vida, a não ser tentar ser eu no que fazia. E depois a música, eu estava a estudar em Coimbra, estava a estudar Direito, entrei em 90, se não me falha a memória, é provável que me falhe, mas deve ter sido 90, e a minha banda, os Blind Zero, apareceram pouco depois, portanto eu estava a fazer aqui caminhonetes de um lado para o outro no país e ao mesmo tempo a estudar para os semestres, não é? E correu bem umas vezes, no início correu muito bem, depois começou a correr um bocado mal, mas acabei o curso e as coisas correram bem, mas eu não era para estudar Direito, era para estudar Relações Internacionais em Braga, não entrei por 2 décimas, eu tinha uma boa média, na altura era a média mais alta do ano, do país, vim para a segunda opção em Coimbra, fui muito feliz aqui, adorei estar aqui, este teatro, o que este teatro me diz, não é? A quantidade de vezes que eu cá estive nesse lugar, aqui, é incrível, cada vez que venho a Coimbra é uma serenata de emoções e não sei o quê, mas tirei o curso de Direito, mas o curso de Direito atravessou-se, a música atravessou-se e as coisas foram sucedendo e acho que é assim que eu tenho vivido, felizmente, a minha vida, com a enorme sorte de poder viver com o que a vida me atravessa. Sabem que nós pensamos justamente nesta sessão e quisemos trazer aqui um tema que fosse uma espécie de hino para a Universidade de Coimbra. Fizemos uma encomenda musical, podia ter feito esta encomenda ao Miguel, podia ter feito, mas depois pensei numa outra pessoa.
eis o resultado da encomenda musical que fizemos justamente para este encontro, para este dia. Ora vejam. Bom, boa noite a todos. Buenas noites. Vou dar entrada no mercado. Eu vou dar conta do recado. Vou conquistar uma oportunidade. Vou pôr à prova a minha habilidade. Vou dar entrada no mercado. Quero um emprego. Permaneço seguro. É a minha profissão, a minha especialidade. É uma profissão onde tu tens que ser criativo. Vai para trás, vai para a frente, vai para trás, vai para a frente. Segura aqui, entra nas costas. Portanto, tudo isto é um trabalho, não é? Vou dar entrada no mercado. Muitas das questões também são científicas. Eu vou dar conta do recado. Vou conquistar uma oportunidade. Vou pôr à prova a minha habilidade. Horas e horas. Vou dar entrada no mercado. Amar aquilo, o conhecimento dela. Permaneço seguro. Vocês não veem muita coisa porque isto é criativo. Vai para trás, vai para a frente, vai para trás, vai para a frente, vai para trás, vai para a frente, vai para trás, vai para a frente. Tudo isto é um trabalho, vai para trás, vai para um trabalho muito complicado, de muita paixão e de muito conhecimento que os treinadores têm que fazer durante a semana. E é isto. Gostaram? Bom, enfim, toda a gente percebeu qual é o teu clube. Claro, é óbvio. Grande JJ. O que é que seria que o JJ queria ser quando era miúdo? Se calhar não era treinador de futebol, nem jogador de futebol, não faço ideia. Tomás, o que é que achas? Nunca, não foste treinado por ele? Nunca? Foste? Onde? No Benfica? Fui. No Benfica? Onde? Em Guimarães. Em Guimarães. Em Guimarães. Mas foi esta outra versão. Ainda era a versão da camisa preta, estás a ver? Aquela das cornucópias. Do Amora? Isso, estamos. Eu adoro JJ, confesso, sou super fã. Há aqui uma pergunta que eu tenho que Ainda fazer. ainda não era o Windows, não era qualquer coisa diferente. Agora é o quê? O 11, né? O Windows quê? 12? 11? Não, não era para aí o XP. Sim, já faz muito tempo. Já agora, algum jogador, algum treinador que tu tenhas sei lá, uma admiração especial? Pelo método que usa, pela forma como consegue gerir os seus jogadores? Agora o meu treinador, que faz ganhar jogos. Talvez não saiba, mas o João Tomás agora é dirigente desportivo do Trofense. Na verdade, é administrador. Não sei. Presidente. O Trofense tem que lugar? É? Tem que lugar o Trofense? Acho que está em 11º. 11º. Tu agora parece o Zainal Bab, acho que está em 11º. Então, presidente do clube não sabe em que lugar é que está o seu não, clube. porque estávamos dependentes do resultado do Covilhã, da Académica Covilhã ontem. Epa, isso é mau. Se o Covilhã ganhasse, passava-nos, como perdeu, e eu não sei exatamente em que lugar estamos. Há aqui uma pergunta. É mau, ok? Mas é mau eu não saber. Há uma pergunta que eu tenho que fazer aqui à Lídia e à Andreia, que é: vocês as duas sempre tiveram uma grande fixação em serem elementos da Polícia Judiciária. Porquê? Está na moda agora. É assim, eu desde garota, eu era aquela miúda que não sabia o que é que queria ser. Não tinha uma coisa fixa, cada dia era uma coisa diferente. E a Polícia Judiciária e a investigação criminal foi um bichinho que me veio um bocadinho do meu pai, que ele é mestre florestal e já fazia, sempre fez investigação, e eu acho que foi um bocadinho por aí. E depois, conforme fui crescendo, aqui já na universidade tive a oportunidade de fazer a minha tese de mestrado em colaboração com o Laboratório de Polícia Científica, e pronto, e aí decidi que queria tentar seguir. Eu nem sequer te vou perguntar qual é o teu jornal favorito, não é? O jornal que costumas ler. Mas pronto, a Polícia Judiciária Militar ainda é uma hipótese para mim,
Tens que veremos. explicar essa, porque a maior parte da malta não entendeu. Eu estava a referir-me ao Correio da Manhã, não é? Calculo que leias todos os dias. Não, definitivamente não. Não. Lídia, o teu caso é um pouco mais grave, porque sei... Mais simples também. Não, mais simples, mas mais grave. Eu sei que uma das referências maiores que tu tiveste para essa paixão toda, porque dizes para a Polícia Judiciária, foi a série do Cão Rex. O Rex, o Cão Polícia. Rex, o Cão Polícia, não é? Exatamente. Que eu via religiosamente. E achas mesmo que era o Rex que resolvia os problemas? E eu achava um piadão ao Rex resolver os crimes e, portanto, achei que também queria ser também queria ser inspetora e queria ter um cão igual ao Rex. Entre o Rex e o Max, quem é que gostavas mais? O original é sempre melhor, não é? Portanto, eu tinha uma preferência pelo Rex. Depois já não vi o Max, porque, entretanto, eu cresci e o Max já aparece numa fase posterior. Sabes que há uma coisa... Foi daí que nasceu a Remax. A Remax. Foi justamente aí. Obrigado, Miguel. É curioso porque eu sei que, não sei em relação ao Rex, mas em relação ao Inspector Max, onde existia o Max, não é? Existiam 4 Maxes. Pois era, nunca eram mesmo, nós notávamos. Na verdade, o que público cão não era sabia que não é. Aliás, há um caso aqui em Portugal que eu acho que as pessoas foram tanto quanto ingênuas, se bem se recordam, existiam 2 lontras no Oceanário de Lisboa, que era o Eusébio e a Amália. Não é? Sim, sim. E a da altura, sobretudo, aquilo foi até num período de crise, primeiro morreu a Amália e depois o Eusébio, as lontras. E isso foi notícia. Foi notícia em todo lado, foi uma notícia triste. Os portugueses não estavam à espera que as lontras morressem daquela maneira. E eu, de repente, pus-me a pensar assim: o que é que custava só substituir a lontra? Pá, quem é que ia chegar a dizer? Não é o Zé? Pá, ninguém ia topar, não é? O Zé e a Amália estariam vivos ainda hoje. Pá, nós não teríamos passado aquele trauma nacional. E foi só estúpido as pessoas anunciarem que as lontras tinham morrido. Mas pronto, tu quando é que tu desististe da cena da PJ? Lídia e Andrei? Eu desisti, quer dizer, nunca se sabe, não é? Posso rever esse objetivo. Eu sei que tenho uma pergunta boa para fazer no âmbito de investigação criminal, mas sim, mas continuem. Não, mas eu, entretanto, enfim, fui para o secundário e na altura estava em Economia. Por acaso ainda estávamos a falar sobre isso ao jantar. Tínhamos uma disciplina, área de projeto, no 12º ano, eu lembro-me de fazer um projeto, um trabalho sobre o crime económico. E portanto, tive sempre um interesse sobre os crimes de colarinho branco, e numa altura em que ouvíamos ainda o famoso caso do saco azul e tudo isso era novo, e portanto decidi explorar um bocadinho, mas foi durante o período secundário que entretanto percebi que queria seguir Economia e queria que não era incompatível com uma possibilidade de carreira na Polícia Judiciária. Mas entretanto depois, com o passar do tempo, descobri que queria seguir Economia e eventualmente trabalhar no setor privado, em consultoria ou outras coisas. Logo no setor privado, nunca equacionaste o público? Sim, equacionei. Mas pagam menos. Eu via, por exemplo, o banco. Mas pagam menos, não é? O setor público paga menos. Ou isso não pesou? Depende. O Banco Central Europeu era uma boa referência que eu tinha. Mas o privado à partida paga sempre mais. O privado paga sempre mais? Não. Não pergunto, é uma pergunta, não é uma afirmação. Eu penso que sim, mas na altura era mais porque eu ambicionava uma carreira internacional e, portanto, tinha em vista, eventualmente, as instituições europeias, em particular o Banco Central Europeu. E, portanto, entretanto, deixei depois o meu envolvimento na política e, portanto, esse objetivo ficou... Acabaste de chegar ao Banco Central Europeu. Não. Sim. Figurado, sim. Esperem, uma pergunta que nada tem a ver com esta conversa, mas vistas as duas terem essa potência, parece-me, inata para a PJ, o que é que acham que aconteceu com a Medi? Com a Medi? Messi. Com a Medi. Pensei que era o Messi. Estou a falar sobre a Medi. Messi acaba de ganhar, tipo, o melhor jogador do mundo. Também está desaparecido, não é? Sim. O que é que acham? Só para saber. Morreu.
É incrível como é que não foste para a PJ. Acho que tinhas um futuro. Eu acho que é a análise correta de investigação criminal, não tenho. E tenho a certeza que o Rex teria chegado a essa conclusão. Onde é que está o Rex quando nós realmente precisamos dele? Não está, não é? Mas não. Já agora, tenho que fazer aqui uma pergunta. Eu gostava de fazer mais esta pergunta até para a assistência, mas a assistência não tem microfones. Mas, por causa eu tenho aqui um. Se quiserem falar, podem falar daí que as pessoas ouvem. Mas, o que é que achas que é atualmente mais importante num emprego? O que é que os jovens procuram num emprego? Dinheiro? Um bom salário? Agora os jovens não ganham mais de 1000 euros, não é? Eu acho que um bom salário. Né? Os jovens agora ganham 1000 euros e já é bom, não é? Não, é péssimo, é péssimo, mas não deveria ser. Eu também é um nível mais pessoal, mas acho que é geral, é uma perspectiva de carreira. Exatamente. Que hoje em dia no início da carreira é evidente que nós não podemos, ou melhor, é mais difícil começarmos logo com um salário chorudo e portanto há sempre, desde que haja, e que eu acho que é isso que é bastante difícil hoje em dia para os jovens, a perspectiva de futuro, que é aquela perspectiva de nós irmos todos os anos conquistando mais um bocadinho, subindo na carreira, mas parece que sempre que subimos qualquer coisa que os impostos vão atrás dessa nossa escalada e, portanto, demoramos mais tempo a conseguir níveis salariais mais elevados. E eu creio que é isso que, de certa forma, coarta um bocado a perspectiva de futuro dos jovens hoje em dia. E associado a isso a questão da habitação e, portanto, acabamos por adiar a nossa vida, eventualmente a nossa família e, portanto, creio que não é só importante a questão salarial, é muito importante, mas depois a questão, a perspectiva, a ambição, a aspiração que nós temos ao longo da nossa vida profissional. Temos aqui um reitor, um professor, temos aqui muita gente. Vocês, o que é que acham que os jovens procuram hoje? Eu espero que procurem felicidade, não é? Que é a coisa mais importante, talvez, que possam almejar. Depois, a forma como cada um se sente feliz depende de muitas coisas. Eu, por exemplo, nunca foi um objetivo da minha vida, nem para ser feliz necessitaria de ter uma fortuna em dinheiro. Não é esse. Para ser feliz preciso de outras coisas. E acho que sou feliz à minha maneira, dentro do meu mundo. E, portanto, acho que a felicidade depende muito. E, portanto, o emprego, o que se faz. Por exemplo, eu não seria feliz a trabalhar num local em que morava, numa cidade qualquer, e tive a oportunidade de o fazer, fora do país e dentro do país. Mas eu não me imaginaria nunca a trabalhar num local em que demorasse 2 horas a ir para o emprego e 2 horas a voltar para casa. Isso era uma coisa que me tornaria profundamente infeliz. Nem que me pagasse o dobro do que aquilo que eu ganho. Portanto, não é só uma questão de dinheiro, na minha opinião, nem de salário. É uma questão de condições, de qualidade de vida, do que é que eu aprecio na vida, do que é que eu não aprecio na vida, e, portanto, cada um fará o seu trajeto. E acho que, enfim, já que estamos aqui num momento de empregabilidade na Universidade de Coimbra, de falar sobre empregabilidade, é um pouco isso, ou seja, nós, a Universidade e as universidades em geral, enfim, os ensino superior em geral, devem procurar transmitir aos jovens valores e deixá-los depois trabalhar estes valores à sua maneira, à sua medida e naturalmente depois adquirirem as competências necessárias para aquilo que pretendam ser ou que pretendam fazer, por um lado. Por outro lado, eu acho que estamos num momento do tempo, da vida, em que a imprevisibilidade é enorme, não é? E, portanto, ao contrário do que acontecia há 20 ou 30 anos, o Carlos Filhais referiu-se a isso, foi o caso também, nós vivemos numa geração, ou somos numa geração, onde a ideia de tirar um curso e ter uma carreira e um emprego era uma coisa normal. Todos nós pensávamos mais ou menos assim, a maioria de nós pensava assim. Enfim, diria eu. O Miguel talvez pensasse de outra forma, mas é mais novo também, portanto. Mas, não sei se pensava. Pensavas de uma forma diferente? Lá está, a questão de não ter grandes planos. Eu sobretudo, o que eu acho é que as pessoas, um bocadinho em relação à tua questão, eu acho que as pessoas tendem a não podem correr o risco de ser unidimensionais, ou seja, ok, eu estava em Coimbra a estudar um curso, estava vocês também, certamente, a esmagadora maioria de vocês certamente que sim,
Mas eu tentei sempre fazer outras coisas para além, quer dizer, estava na Associação Académica, estava no Centro de Estudos Cinematográficos, estava na Rádio Universidade de Coimbra, envolvia-me nas questões estudantis. Isto não tem que ser assim para todos. O que eu acho é que nós solidificarmos o nosso conhecimento, a nossa atração da vida numa só coisa, num só curso, numa só pessoa, num só ambiente, numa só cor, normalmente é redutor e leva-nos a, uma vez que isso possa não resultar ou a dar-nos infelicidade súbita, porque às vezes essas infelicidades são súbitas, nós estamos muito felizes num curso e depois descobrimos que não é aquilo. E não desejo isto a ninguém, obviamente, mas acho que é necessário que nós consigamos expandir, sem ser esotérico, mas expandir um bocadinho o nosso universo de interesses que só temos a ganhar com essa mundividência. E, de facto, nós não vamos ser capazes de, uma vez não estando cá, de aprender quase nada do que existe. Tentamos tentar aprender algo do que existe, já é um bom princípio de vida e é seguramente muito mais do que aquilo que nos ensinam na escola. Deixem-me só dizer que uma das coisas que causa sempre maior nervosismo é uma entrevista de emprego. Não sei quantos de vocês que aqui estão já foram a uma entrevista de emprego, com as mãos no ar, só para eu ver. Quase toda a gente já foi a uma entrevista de emprego. As entrevistas de emprego podem ser muito lixadas nós, a pensar nisso, desenvolvemos aqui um episódio que demonstra o quanto podem ser tramadas as entrevistas de emprego. Então, bom dia, Sr. Fernando, seja bem-vindo. Não sei se vai querer tomar alguma coisa ou... sim, água, muita água, que a noite foi demasiado dura ontem. Foi muito dura. Então, e... diga-me, Fernando, qual é que é o seu maior defeito? Olha, gosto muito de roubar os pertences dos meus colegas. Isso gosto. Bom, então, licenciatura em estabelecimento de ensino? Olha, eu gosto de dizer, e julgo que não estou a mentir, que andei na Universidade da Vida. Certo. Pronto. Ok. Portanto, 12º, é isso, não é? 12º? Então, mas não pagam subsídios de Natal e férias? Então, diz aqui que fala alemão fluentemente. Oui. Oui? Très bien. Então, e ao Fernando, acabou com comédia? 2. 2? Ia 2 dias às aulas, por semana. Ao menos isso. Então, pronto, Fernando, basicamente é isto. Não sei o que é que achou das nossas condições. Olha, não sei, eu posso pedir aqui uma opinião. Pode? Peraí. Estou. Meizinha, está tudo bem? Tudo bem? Eu posso me descalçar. A minha maior qualidade é jogar a sueca e ser frontal. Não, mamãe, a entrevista está a correr muito bem. Sim. Ele faz-me lembrar... Lembras do Sr. Armindo, do pasteleiro? É a carinha chapada dele. Só um bocadinho mais puxudo. Sim, mas é. Então pronto, vamos analisar o seu CV e depois entramos em contato. Sim. Então ligam, não é? Sim, ligo. Então ligue. Sim, eu ligo. Prazer. Ligue. Não se esqueça de ligar. Meu telemóvel. Venha cá. Ora, aí está. Isto de facto pode acontecer numa entrevista de emprego. Vocês passaram alguma vez por isso, por uma entrevista de emprego? João Tomás, passaste? No campo. Pois, pode ser isso. Muitas vezes. Como é que um jogador percebe que foi encostado pelo treinador e que dificilmente irá voltar ao relevado? Porque isso pode acontecer também em outros domínios, não é? Sei lá, o meu diretor de programas da rádio pode encostar-me. É verdade. Como é que
Como é que psicologicamente tu depois consegues dar a volta a isso? Sim, isso pode acontecer, naturalmente que... Foste encostado na vida, não? Fui uma vez ou duas, sim. Sim. Em Espanha joguei pouco. No Vitória joguei pouco. Qual era o clube em Espanha? O Betis. O Betis. São momentos difíceis de superação muito própria, de nós sabermos que... se calhar é difícil de explicar. Estás a ficar triste? Nós somos... Não, estou a ficar triste. Mas só me não me perguntaste as partes boas. Os golos. Não, perguntei-lhe pelo melhor golo que ele... Até nisso, na prática, de facto, podem vocês não entender, mas todos os dias existe o chavão que é muito atribuído ao jogador de futebol, que é nós fazemos aquilo que gostamos, não é? Vocês são os privilegiados porque fazem aquilo que gostam e, no entanto, o dia-a-dia, como eu já disse atrás, é um dia-a-dia de superação constante, de muita dificuldade, porque nós temos que treinar muito, ao contrário do que as pessoas pensam, que se faz o que se faz no jogo ao domingo, porque faz qualquer coisa durante a semana. Mas, de facto, exige muita privação ao longo de uma época inteira, e nós, no meio de cada semana, no meio de cada mês, somos confrontados também com isto, não é? Porque de vez em quando jogamos. Há uns que jogam quase sempre, há outros que quase não jogam, e há outros que com uns jogam, com outros não jogam. João, deixa-me fazer esta pergunta. Esta pergunta é para todos. Qual é que tu dirias que foi o maior erro na tua carreira? Perguntei para todos. Se é que tiveram algum erro na vossa carreira que vocês corrigiriam? Eu não alguém consigo... está a pensar, Carlos Filhais não, também? Não, uma pessoa arrepender-se é errar duas vezes. Exatamente. Tiveste algum erro na tua carreira, Carlos? Eu? Sim. Não me lembro. Não, quer dizer, o que lá vai, há uma segunda lei da termodinâmica, que é uma coisa da física, aproveito a oportunidade para fazer só uma mensagem da física, é que, digamos, não se pode voltar atrás. Portanto, o passado não pode ser mudado. Podemos aprender, com certeza, mas para atuar melhor no futuro. Portanto, estar a chorar lágrimas de crocodilo sobre o passado nunca me aconteceu. Claro que há coisas que resultam melhor, que resultam pior, mas eu da vida não me queixo, que da vida tratou-me bem. Eu também tratei bem ela, mas a vida deu-me o que eu queria. Eu fui atrás do sonho de ser cientista, descobri coisas, descobri algumas coisas, corri o mundo, conheci pessoas incríveis, sei como é que se descobrem coisas, ensinei a pessoas como é que se descobrem coisas, ganhei dinheiro. Não foi por causa do dinheiro, concordo, mas fiz as coisas que gostava. E não me queixo. Eu não me queixo da vida e, portanto, estar a dizer que errei não sei o quê, devia ter feito não sei o quê. Sabe, não houve nada que tu gostasses de descobrir e que não descobriste? Essa de gostar de descobrir o quê? O número do Totobola. O dinheiro não é tudo na vida. O dinheiro não é tudo na vida. Isto é muito importante. Às vezes há pessoas que vão para certas carreiras por causa que dão mais massa. Bem, eu nunca fui atrás de coisas apenas por causa do dinheiro. A pessoa deve ir atrás de coisas porque lhe dá prazer, lhe dá gozo. E, acima de tudo, também sentir o retorno de que as coisas que faz que são reconhecidas, são bem feitas. E isso é que é o fundamental da vida, quer dizer, com certeza já dizia outra senhora que o Fernando conhece, que é mais vale ser rico e saudável do que pobre e doente. Não sei quem é que disse essa frase, uma grande filósofa, mas eu consegui, com a profissão de físico, é uma coisa muito interessante, fazer muitas outras coisas além de física. Por exemplo, escrever nos jornais, por exemplo, ir a programas de rádio, televisão, etc. E noto que em Portugal houve uma altura em que os físicos não apareciam e agora os físicos já aparecem, e eu acho que há também físicos e outros cientistas e outras carreiras agora que não existiam aqui há 30, 40 anos e agora felizmente existem. O que eu vejo é que os jovens atuais, estou a falar para os jovens, acho que merecem mais oportunidades do que aquelas que nós temos dado.
Muito bem. Porque, mas vocês reivindicam-nos, procurem-nos. O futuro é vosso, façam por ele. E se vocês fizerem pelo futuro, vão tê-lo. O futuro é o sítio também que nós construímos. Eu acredito muito nisso. O futuro é o sítio que nós fizemos. Eu gosto muito. O Woody Allen dizia: eu gosto muito do futuro, porque é lá que eu vou passar o resto dos meus dias. É boa a tua declaração, filha. Achas que ser físico é uma profissão atraente e sensual? É muito sexy. Não, só para as pessoas leis que estão a pensar. As leis da natureza são bonitas, quer dizer, sim, são claro. belas. Sim. O Einstein tinha esta ideia da harmonia do mundo, perseguir a harmonia do mundo. É uma coisa interessante. Ele conseguia, digamos, com a cabeça dele, perceber a harmonia do mundo. E depois o mundo era de uma forma como ele a tinha imaginado. E a ciência, eu sou físico teórico, é imaginar como é o mundo e depois conseguir lá chegar. Normalmente a imaginação tem mais imaginação, a natureza tem mais imaginação que a nossa. Mas quando, como o Einstein, conseguimos chegar perto da imaginação da natureza, dá um prazer imenso. Aquilo é quase um orgasmo. Nuno Gomes dizia que marcar um golo era como se... Fernando Gomes, não é? Foi o Fernando Gomes que disse isso? Pensei que era Nuno Quem é que Gomes. disse? Fernando Gomes é que disse, antiga glória do Futebol Clube Porto, equipa tão querida aqui para Miguel Guedes. Sporting também. E também de Sporting, mas menos, muito menos. Benfica é que não foi. Pois não era necessário. Mas a verdade é que ele disse que meter um golo era como ter um orgasmo. João, tu que fizeste tantos golos, podes esclarecer qual é a dimensão de marcar um golo? O que é que sentes quando marcas um golo assim com um estádio cheio de gente? Eu imagino. Qual é a sensação que se tem? Já não marco golo já há 8 anos. A pensar que o reformado era eu. E agora? Pelo menos, estou a adorar. Pelo menos de forma oficial. Mas deve ser incrível, não é? Qual foi o golo assim que tu sentiste a maior vibração? Lembras-te de algum que tenha sido particularmente importante? Lembro. Quando marquei, o único que marquei pela seleção, o primeiro pelo Benfica. Em que ano? 2008, salvo erro. Sim, 8. 7 ou 8. Já não me lembro bem. E aqui, o melhor que eu marquei foi aqui em Coimbra. Mas foi jogar pelo Braga. Olha, nós estamos quase a terminar este programa, também não nos queremos alongar muito, mas ainda há aqui 2 ou 3 perguntas que me parecem absolutamente necessárias. E as perguntas que eu tenho que fazer para vocês as duas, a Andreia e Lídia, é como é que é muitas vezes trabalhar num meio maioritariamente frequentado por homens? Por exemplo, o teu, militar. Eu acho que, é assim, para mim, muito sinceramente, desde pequena, sempre fui de turmas de rapazes, mesmo aqui na universidade acabei entrando para a Engenharia Física, éramos só 2 raparigas, sempre me senti bem, mesmo na Academia Militar, maioritariamente rapazes, sinto-me um deles, nunca tive qualquer tipo de problema, para mim é completamente normal, sinceramente não há nada de estranho. Lídia, no teu caso, o teu meio não é tão frequentado por homens quanto o militar, mas ainda assim é um meio político, não é? É um meio político, sim. Eu, por acaso, quando fui para o Parlamento Europeu em 2019, a minha grande preocupação era ser tratada com paternalismo porque era a mais nova, não é? A mais nova do meu grupo. E, portanto, eu ia a pensar, bem, agora chego lá, vão-me dar as comissões que não querem. E, portanto, as comissões da cultura, e eu estava com um bocado de receio. Sucede que foi precisamente o contrário. Eu fui tratada com a maior igualdade junto dos meus pares, e por isso foi possível eu chegar a ser vice-coordenadora da Comissão de Economia e Assuntos Monetários, e portanto fui tratada de igual forma pelos meus colegas, e portanto achei, bem, eu estava com receio,
nem era pela questão do género, não era pela questão de ser mulher, era pela questão de ser nova, ou mais nova do que a média. Passado algum tempo, e apesar de eu nunca ter sentido qualquer tipo de discriminação, tenho-me apercebido de alguns episódios menos confortáveis, e que, portanto, para mim tem sido uma descoberta e também é uma experiência. Aprendemos a lidar menos confortáveis como assim? Alguns comentários menos felizes que às vezes ouvimos e que eu acho que em muitos casos até não é desculpar, mas são de certa forma inconscientes e às vezes não se percebe a extensão daquilo que se diz, mas o poder das palavras é imenso. Mas entretanto aprendemos a lidar com isso. Por ser nova, Não, por ser mulher. E eu não sei se entretanto começamos a chegar aos 30, já passámos a barreira dos 30 e portanto deixamos a questão da juventude e passamos a ser a questão é mulher, está a subir 30. Muito, está não sei o quê, enfim. E não sei, mas eu tenho-me apercebido disso. Não é propriamente uma coisa, não é uma coisa boa, mas também não vale a pena dramatizar. Eu acho que aquilo que nós devemos fazer é lidar com isso. E a experiência vai dando alguma estaleca para também nos fazermos impor e também fazermos ver aos outros que não é uma questão de sermos homens ou mulheres e que nos faz de nós melhores ou piores. E eu creio que isso vai, ao longo do tempo, vai dirimir e daqui por, sei lá, 5 anos já não será assunto. Portanto, eu, nessa parte estou empenhada em combater os meus pares de igual forma. Da mesma forma fui tratada quando entrei no Parlamento Europeu, também quero que daqui para a frente seja assim. Quem é a pessoa mais simpática do Parlamento Europeu? Quem é que é a pessoa mais simpática? Isso é uma excelente pergunta, eu nunca dei por mim a pensar... Porque também não há, não é? Isso é para perguntar aos outros que dizem que é ela. Se calhar sou eu. És a pessoa mais simpática do Parlamento. Bem, não, podes fazer um inquérito e agora, quando fores ao Parlamento Europeu, podes averiguar quem é que acham que é a pessoa mais simpática. Vou pensar nisso. Deixem-me só fazer aqui uma pergunta muito rápida ao nosso reitor, Amílcar Falcão, antes de novo agradecer aqui a sua presença, mas a pergunta é, sendo uma pessoa tão ligada à farmácia ou à criação de novos medicamentos, por que raio não se cria um novo medicamento que acabe de vez com o Covid? Com o Covid? Com o Covid, sim, com isto tudo. Um medicamento super potente. Bom, porque há uma diferença substancial. Vamos lá ver. Os vírus são muito complicados de combater. Houve a ideia feita, acho eu, na sociedade, que as vacinas foram feitas num ano ou 9 meses, muito rápido. Não é verdade. As vacinas que nós temos atualmente para a Covid têm tecnologias, em alguns casos, com dezenas de anos. Nas mais avançadas, as da RNA mensageiro, têm 12 anos de tecnologia e, portanto, as coisas demoram tempo. Os medicamentos demoram bastante mais tempo do que uma vacina, porque o medicamento tem que passar por muitos testes, bastante mais complicados. Enfim, teria que falar muito sobre o assunto, eu não vou falar, mas bastante mais complicados do que uma vacina. Mas a verdade é que já há no mercado pelo menos 2, penso que um da Pfizer e outro não sei qual é a empresa, que já há antivirais específicos, ou pelo menos que podem ser usados no caso da Covid. Eu acredito que nós, dentro de... Quanto tempo? 2 anos... Hã? 2 anos. 2 anos, sim. 2 anos teremos já boas possibilidades de ter digamos, um medicamento, entenda-se um comprimido, vamos por coisa assim, não é? Uma coisa que não seja uma vacina. Mas não é assim a coisa que, repito, mais simples. Se fosse simples, nós tínhamos, enfim, não havia razão nenhuma para termos tantos problemas com algumas doenças que existem, não é? O ébola, por exemplo, não tem nada, não é? E, portanto, enfim, mesmo a malária é uma chatice. E, portanto, é porque não é fácil mesmo, não é fácil. E as viroses são, talvez, o maior problema as viroses e as resistências antimicrobianas são talvez os 2 problemas mais emergentes de ameaça à sociedade e à vida como nós a entendemos.
enfim, e que estão muito ligadas às alterações climáticas, porque nós estamos a destruir completamente os ecossistemas e os desequilíbrios dos ecossistemas originam, enfim, depois muitos problemas em cadeia, em dominó, e enfim, isso tem um preço, não é? Deixa-me fazer uma última pergunta a todos. É uma pergunta dupla. A primeira é, o que é que vocês se imaginam ainda a fazer? O que é que gostavam ainda de fazer na vida? Se nenhuma fatalidade, entretanto, vos acontecer, espero que não, sinceramente. Senão todos esses sonhos serão hipotecados, não é? Esta é a minha primeira pergunta. O que é que vocês se imaginam ainda a fazer? E a segunda é, conselhos para empregabilidade. Se há alguma técnica que vocês acham útil para a assistência que têm à vossa frente, não é? Pessoas novas, possivelmente alguns deles ainda sem emprego, nunca trabalharam na vida, dependem financeiramente dos pais ou de amigos. Quero acreditar que só dependem dos pais. Posso começar pela última? Sim. E ainda há bocado falávamos disso também. Eu creio que a universidade nos dá as ferramentas para nós depois fazermos aquilo que ambicionamos fazer. É óbvio que para um ou outro curso pode ser ou não mais limitativo, mas a verdade é que o curso que nós acabamos por seguir não significa que faça de nós, por exemplo, eu fui para a Economia. Não faço carreira de economista. Neste momento estou em outras funções, não é propriamente uma profissão, mas fui para o setor privado, fui consultora. A minha irmã estudou História, trabalha na indústria da música. Portanto, eu tenho muitos outros exemplos que podia dar, mas eu acho que a mensagem principal é aproveitar aquilo que a universidade e que o ambiente académico nos proporciona, que vai além das aulas, e como o professor Amilcar dizia há pouco, que aqui em Coimbra em particular temos a Associação Académica, temos uma panóplia de atividades e de oportunidades de conhecermos outras pessoas, de fazermos um networking junto dos nossos colegas. Eu própria fui das fãs, fui fanzoca, agora já sou velha, toquei e cantei muitas vezes aqui neste palco. Foste dos escuteiros também, não é? Também fui dos escuteiros. Mas como eu queria dizer isto porque a acústica deste palco continua maravilhosamente difícil de compreender e, portanto, aproveitei para dar esta deixa. Mas a verdade é que nas fãs conheci grandes amigas minhas de outros cursos que estão a fazer outras coisas, com quem vou conversando, com quem me vou aconselhando, e, portanto, eu acho que é isso que é a mensagem mais importante, e que é não vermos além daquilo que o curso nos pode oferecer. E depois o que é que eu me via a fazer no futuro? Olha, eu gostava imenso de conduzir um carro de Fórmula 1 e, portanto, tenho esse objetivo. Eventualmente até gerir uma equipa de Fórmula 1, não sei, quando deixar as funções. Aí está um meio dominado por homens. Até chegar a Lídia. Até chegar a Lídia, sim. Mas cada vez mais já vês mulheres também a comentar futebol. Mulheres a serem árbitros. Portanto, eu acho que é uma coisa que está... Miguel Guedes, achas possível em breve começarem a ser mulheres treinadoras de futebol de equipas masculinas? Pergunta também para o João Tomás. Ele é que é o comentador. Eu acho que ele é que é o... Comentador Miguel. Em relação à representatividade das mulheres no futebol, é isso que... Sim. Eu acho que é um caminho muito longo para fazer. Aliás, acho que as mulheres ainda têm um caminho muito longo para fazer. A Lídia está a fazer, felizmente, e tantas, mas acho que há uma... Há esta ideia de que as mulheres, de facto, estão cada vez mais equiparadas aos homens, nos cargos, nas grandes posições, nos cargos de administração, no vértice da pirâmide, mas a pobreza ainda é feminina, fundamentalmente. Portanto, a pobreza, estatisticamente, em Portugal, no mundo, é feminina. Os piores salários, os piores empregos, as piores condições. E, portanto, há muito trabalho na luta feminista a fazer, e acho que compete a todas as mulheres e a todos os homens fazê-la sempre. Essa luta vai demorar anos, num meio tão quase exclusivo como o futebol. Acho que ainda será mais complicado, sim. Lídia, sabes que na Islândia já é ilegal as mulheres ganharem menos que os homens, sabias isso?
Sim. Verias com bons olhos uma lei igual em Portugal? Está em transposição, entretanto, uma diretiva europeia que vai no mesmo sentido, enfim, não tem a mesma aplicação prática de criminalizar, mas no fundo é para criar pressão para que essa diferença salarial termine. Não faz sentido hoje em dia, todos executamos tarefas semelhantes, não faz sentido, nunca fez, e portanto, menos ainda hoje em dia, haver esse tipo de discriminação. Deixa-me só dizer, só muito rapidamente, se nós continuarmos este ritmo de progressão para a paridade, vamos demorar, estima-se, 60 anos. Não são 10, nem 20, nem 30, porventura mais do que o tempo de vida do que esta malta toda aqui jantou. Cada um de nós, assim, com alguma sorte, alguns vão conseguir ir mais longe. 60 anos para que haja paridade salarial entre homens e mulheres no mundo. 60 anos é absolutamente incomportável, portanto acho que nos compete fazer alguma coisa por isso. Tomás, eras capaz de ser treinado por uma mulher numa equipa de futebol sénior masculina? Sim. Eu acho que... E se essa treinadora fosse Lídia Pereira? Podia ser. Eu sou fã de futebol, podia dar... Sim? De clube é que és? De clube é que és. De clube é que tu és? Do Futebol Clube do Porto. Claro. A nova BFF do Miguel Guedes. Muito bem, mas não me disseste, já agora, Tomás, o que é que tu imaginas a fazer? Eu sou o exemplo contrário, se calhar, daquilo que se preconiza aqui. Fiz uma carreira profissional, abdicando de uma carreira académica, que era o meu sonho de vida inicial, ser professor de Educação Física. Não o consegui fazer, porque abdiquei dos estudos para poder me dedicar em exclusivo à minha vida profissional, à vida de futebolista, e inverti a ordem das coisas. Assim que deixei de jogar, regressei à faculdade. E agora queres ser professor de Educação Física? E agora gostava de ser um dia professor, sim. Gostava muito. Olha, e algum conselho de empregabilidade para as pessoas mais jovens que nos estão a ver? Eu acredito muito naquilo que o professor disse. Acredito muito que a nossa perspectiva é nós irmos sempre à procura daquilo que nos traz felicidade, que nos traz bem-estar, seja ele que tipo de bem-estar seja, se é ter uma grande casa, se é querer um grande carro, se é ter milhões na conta, se é ter um ordenado mediano, mas que nos permita ter muita coisa depois no dia-a-dia. O tempo sem fazer nada, por incrível que pareça, é uma coisa fantástica. Não significa que nós não façamos nada e sejamos felizes, não é isso que eu estou a querer dizer. Nós ter tempo para fazer coisas fora do nosso contexto profissional é uma coisa maravilhosa. E eu digo isto porque eu valorizo muito esse aspecto, porque ao longo da minha carreira tive que abdicar de muita coisa, inclusivamente da minha mulher, das minhas filhas, dos meus pais, dos meus sogros. Não é uma vida normal, nós não temos uma vida normal. Quantas noites em que nós passamos em quartos de hotel sem jantar em casa, sem tomar um pequeno almoço em casa, sem... Borga, pura e dura. E ao longo destes anos todos, e eu tenho 46, 20 e tais dos quais a jogar futebol, de facto olho para mim neste momento e acredito que esta vida agora de dirigente é muito mais absorvente e difícil. E dou para mim muitas vezes só com a possibilidade de ter o comando para mim, dizer assim, olha, estou aqui meia hora, um quarto de hora, 20 minutos, uma hora a ver um jogo sossegado, em paz, sem que o telefone toque. E acho que para além de nós sermos felizes naquilo que fazemos, o conselho que eu posso dar é nós tentarmos ser felizes naquilo que fazemos, termos uma vida boa, e que possamos depois ter tempo para estas coisinhas que nos fazem ainda mais felizes. Felicidade está a ganhar nos depoimentos aqui dos nossos convidados. Andréia, e tu? Também achas que é a felicidade?
Em parte sim, mas eu acho que nós conseguimos encontrar a felicidade onde a procurarmos, digamos assim. Mas respondendo às questões, é assim, eu num futuro próximo imagino-me a participar em missões de busca e salvamento, que eu acho que era uma honra pela Força Aérea salvar vidas humanas e contribuir para isso, mas também em ambiente tático de guerra. Gostava muito de passar pela experiência e como navegadora espero fazê-lo. Num futuro mais distante, ambiciono vir a dar aulas na Academia da Força Aérea, seria uma honra, e não abandonando o meu background da física e da investigação. Eventualmente tentarei também contribuir para a investigação no Centro de Investigação da Força Aérea. Há muitas portas em aberto e é uma mensagem que eu também gostava de deixar aqui. Nós, apesar de cada um forma-se na sua especialidade e exerce a especialidade, mas temos sempre imensas portas que podemos seguir. E lá está, se a felicidade não tiver numa, eu sei, efetivamente, vou para missões, vou estar disponível H24, vou passar dias, semanas, meses sem estar com a família, tal como estavam a exemplificar aqui. João. Mas depois há muito mais, há toda uma honra, todos uns valores e sei lá, é superior a nós. E eu acho que também aí vou buscar a felicidade. Depois também, quando estou com a minha família, estarei a 100% e pronto, eu queria deixar esta mensagem. E também, a propósito da segunda questão, eu acho que principalmente, e pensando na minha situação em que nunca soube efetivamente aquilo que quero, eu acho que nós temos é que procurar, temos que tentar, as coisas não caem do céu e é uma coisa que eu acho que todos temos nos consciencializar disso. E para mim não é uma questão de sorte. Toda a gente me diz, tiveste imensa sorte, sempre conseguiste aquilo que tu quiseste. Não, eu trabalhei para isso, efetivamente, em todos os aspectos, e acho que se tentarmos, cedo ou tarde as coisas acabam por acontecer, os contactos vão surgindo, mas temos que dar corpo às balas e pronto, e é essa mensagem que eu gostava de deixar aqui. Vocês conseguem ter uma vida ainda assim? Tu consegues ter uma vida? Hei de descobrir, mas acredito que sim. Andréia, se numa dessas missões que queres fazer, tivesses que levar um destes 5 elementos, quem é que tu levavas contigo para uma missão dessas? Próxima missão. Olha bem para eles, atenção. Eu podia conduzir o Já te estás a fazer a missão, não é? Não, é que eu jogava Flight Simulator. Por isso sou capaz de perceber qualquer coisita. Andréia, levavas a Lídia? Não queres levar antes o Filhais? Eu gostaria de levar o professor Filhais. Não é fixe? Com ela, depois ela acabar o curso. Está quase. E eu Obrigado. acho que o professor Carlos Filhais aceitava. Aceitava-se. Carlos, mas tu ainda não Duas perguntas, não é? A questão primeiro, o que é que eu acho que é mais importante para... a preparação que a Universidade nos dá é a base, não é? Mas é apenas o começo. A preparação é boa. Eu fui doutorar-me na Alemanha e senti-me igual aos outros. Quer dizer, eu estava ali a competir, não é como às vezes a jogar com a Alemanha. Era igual a eles. Tinha até já publicado aqui na Universidade um artigo que mostraram lá, estava em inglês, eu respeitava-os, eles respeitaram-me e, portanto, estávamos juntos. E, portanto, eu levava autoconfiança. E isso é um aspecto muito importante que ainda aqui não foi referido. Quer dizer, confiem em vós. Acreditem em vós. Se vocês não acreditarem, ninguém mais vai acreditar. Portanto, vocês têm de ser e eu acreditei em mim. E eu acho que cada um de vocês é capaz de acreditar em si próprio. Se acreditarem em si próprios, vocês vão conseguir aquilo que querem. Há dificuldades, por exemplo, uma dificuldade que eu tive foi que o alemão era uma língua nova para mim, mas eu disse, em Roma sei romano, lá vou eu aprender alemão e consegui, quer dizer, burro velho também aprende línguas, embora na altura nem fosse nem burro nem velho.
Ora bem, acreditem, autoconfiança não é confiança dentro do automóvel. Autoconfiança é confiança sempre. Sobre a pergunta sobre o que é que eu quero ser quando for grande, não é? Eu vou brincar com o Alvin, que ele é um grande humorista e ele vai permitir que eu brinque, não é? Eu gosto muito da comunicação, dos média, gosto muito, sei lá. Portanto, eu não me importava nada de ser diretor da Antena 3 e nessa altura eu mandava o programa do Alvin para Coimbra, o som melhorava aqui, que o Sr. Reitor arranjava aqui um som melhor, íamos ter prova oral todos os dias, porque emitida de Coimbra, que é o centro, devia ser o centro. Isso era Obrigado. incrível, isso era incrível. Espero que isso aconteça. Miguel, só faltas tu. Ainda não disseste o que é que ainda gostavas de fazer e tal. Há sempre muitas coisas para fazer. Há sempre projetos muito próximos, felizmente, para fazer. Um disco novo, uma música nova. Mas, sobretudo, em relação ao que as pessoas fazem aqui, fazem na vida, é um pouco aquela ideia. Eu quando estava no curso de Direito, eu desconfiava muito que me ensinavam. E acho que esse é um bom princípio. Acho que nós devemos desconfiar do que nos ensinam para ter a perspectiva crítica sobre o que nos ensinam, mas receber humildemente o que nos estão a querer ensinar. E acho que também isso é uma humildade que muita gente, muitas vezes, com determinada juventude, não se tem. Despreza-se o conteúdo, acha-se que aquilo não tem interesse. Se ali está por algum motivo, será. Mas depois devemos ser críticos mas devemos receber isso. Agora, mais uma vez, se nós fecharmos o nosso conhecimento quando fechamos a porta da sala de aula, eu acho que dificilmente vamos conseguir conquistar alguém que nos queira empregar. Eu prefiro sempre empregar, porque também por vezes tenho que o fazer, não é? Na GDA, na Gestão dos Direitos dos Artistas, tenho que receber pessoas, ou escutar pessoas, fazer entrevistas de emprego, e eu, na dúvida, escolho sempre as pessoas que me parecem mais mundividentes, porque acho que isso é algo que nos vai trazer bons charilhos. Jovem Reitor. E agora? Pois agora, olha, em relação ao que vou fazer no futuro, não sei, não adivinho o futuro, há uma coisa que eu lhe garanto, que é, eu sou reitor da Universidade de Coimbra atualmente, e depois de alguém ser reitor da Universidade de Coimbra, alguém com a minha cabeça, vamos pôr a coisa assim, não há assim nada mais que possa ambicionar fazer, até porque não quero comparar nada com o lugar de reitor da Universidade de Coimbra. Enfim, a Universidade de Coimbra tem 731 anos de história, eu sou o 138º reitor, portanto é um orgulho imenso estar na minha universidade e dar a vida pela universidade se for necessário. Depois disto, nada será um lugar comparável com isto e, portanto, eu admito com muita probabilidade, se tiver saúde, que depois de deixar de ser reitor vá para o setor privado, porque não estou a ver assim nada que me preencha e acho que poderei ter aí uma experiência diferente daquilo que foi a minha experiência ao longo dos anos na universidade, que já é longa. Em relação à empregabilidade e aos jovens, que é outra questão, não é? Então, e vencer o Campeonato Europeu de Pádel? Bom, nunca se sabe, não é? Já estive mais longe. Sim, gostaria, mas não é fácil, não é fácil. Há muita gente a jogar muito bem. E eu jogo bem, mas enfim, há quem jogue melhor. Portanto, temos que... Estou a dizer isto porque o reitor foi mesmo ao Campeonato da Europa de Pádel, a representar a seleção. Sim, por 2 vezes. Mas não ganhei. Ficámos em terceiro e mais recentemente fiquei nos 8º de final na competição principal. Portanto, não é mau, fiquei 8º de final, não é mau. Seja como for, empregabilidade. Diga-me. Empregabilidade. É isso que eu ia falar. Vamos. O pádel foi. Eu gostava de dizer o seguinte: eu acho que isso é importante para passar esta experiência para a juventude, especialmente. Eu sou uma pessoa que acredito muito em várias coisas e que, aliás, quem me conhece sabe que eu sou assim, de feitio. Eu sou muito pragmático. Não é modesto, eu sei que sou pragmático, vou direito ao assunto, não me desvio. Quando tenho uma ideia que eu creio que é a ideia correta, vou e faço.
Mas há duas coisas que eu creio que são muito importantes. Uma que é genérica e outra que em Portugal faz muita falta. A que faz muita falta em Portugal é a organização. Eu sou uma pessoa profundamente organizada, estruturada, mentalmente estruturada e organizada, fisicamente organizada, e portanto eu creio que isso é um aspecto muito importante quando nós estamos a fazer qualquer coisa, o que quer que seja. E a segunda é de que os improvisos dão muito trabalho. E portanto a ideia de que se consegue alcançar objetivos, sejam os quais forem mais ou menos importantes, ou que se consegue alguma coisa na vida de relevo, sem trabalhar, acontece, mas é a exceção. Geralmente as pessoas têm que trabalhar bastante para conseguir alcançar os seus objetivos ou aquilo que pretendem. E eu aprendi isso, por exemplo, no desporto. Nós estamos, enfim, o Miguel e o João, que têm mais experiência do que eu naturalmente no desporto, mas eu creio que eles concordarão comigo, que é assim, um jogador de uma modalidade qualquer, não interessa, mas vamos pensar num jogador de futebol, que tenha muito talento, eu tenho casos que conheço, com muito talento, tendencialmente esse jogador trabalha pouco, porque há um momento na vida dele em que ele, digamos, dá baile aos colegas e, portanto, acha-se o maior e faz tudo e finta e marca golos sozinho e tal. A partir de determinada altura, muitas vezes esse jogador não chega a ser um grande jogador porque não trabalha o suficiente para ser um grande jogador. Por outro lado, há jogadores que não são tão virtuosos, mas que trabalham muito e, portanto, atingem os seus objetivos. Portanto, eu acredito muito que o trabalho e a organização são fundamentais na vida. E, portanto, a ideia de que nos cai do céu aos trambolhões tudo aquilo que gostaríamos de ter é uma ideia errada e por isso mesmo o meu conselho para todos os jovens é de que acreditem que a preparação, o trabalho e a confiança com que a pessoa pode abordar determinados temas, assuntos e trabalhos, o que for, depende muito de organização e de preparação. E isso é algo que, por exemplo, para as entrevistas que estamos a falar de emprego, é muito importante quando alguém vai a uma entrevista, seja de emprego ou seja outra coisa qualquer, questionar-se o que é que me irão perguntar, como é que eu irei responder, como é que eu vou reagir. E isso é uma coisa que se prepara, é uma coisa que se treina. E mesmo que se lá chegar aquelas perguntas que eu treinei, que eu pensei que me vão fazer, se não acontecerem, só o facto de ter pensado nisso deu-me confiança para ir com outra capacidade de combate, digamos assim. Esse é um ponto que eu acho que é essencial. A mim, raramente me apanham desprevenido em qualquer situação, porque não me exponho. Portanto, eu quando vou para uma situação, enfim, uma entrevista, uma reunião, às vezes quando as coisas são bastante duras, eu preparei-me suficientemente para estar apto à dureza da situação do momento, não é? Preparou-se para estar aqui? Isso, desculpe? Preparou-se para estar aqui? Sim. Ok. E dificilmente me tira do sério. Embora seja muito mais simpático ao que parece. Sim. Mas, enfim, quem me conhece na minha vida privada. Mas tenho a noção de que enfim, especialmente nos dias que correm, há temas que são complicados e às vezes até há lapsos de língua que tem que se evitar porque eu tenho que esse cuidado, naturalmente, porque para todos os efeitos, uma coisa é quando eu estou na minha vida privada e poderei ter os meus escapes, outra coisa é quando estou como reitor. O reitor da Universidade de Coimbra tem que estar sempre a pensar que está a representar uma instituição como a Universidade de Coimbra e, portanto, não me é permitido fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer enquanto reitor. Mas entendo isso, mas há pouco quando dizia que era necessário existirem pessoas mentalmente estruturadas, acha que é possível alguém ser mentalmente estruturado numa altura destas, de pandemia? Sim, claro. Sim. Quem é que é mentalmente estruturado? Com braços no ar, por favor. Não está aqui ninguém. Hoje não vem ninguém. Estou a brincar. Eu não sei se tem a noção. Porque não é uma coisa que sabe que o país vive muito de Lisboa e do Porto e o resto do país é paisagem, não é? Sim. Mas eu não sei se tem a noção. Nós em Coimbra, e é um trabalho coletivo, da Universidade e que a Universidade tem feito muito bem com os estudantes. Nós passámos pela pandemia sem grandes problemas, para ser sincero. Porque vocês anteciparam um pouco aquilo que viria, não é? Antecipámos sempre, andámos um passo à frente do vírus, sempre.
Nós temos o nosso laboratório de análises, nós fazemos rastreio aleatório desde o início da pandemia à nossa Também tem um comunidade. farmacêutico como reitor, não é? Pois é, talvez tenha sido também tenha ajudado. Mas não sou eu que tomo todas as decisões, não penso nisso. Eu ouço a Faculdade de Medicina, ouço a DGS, falo com a ARS, portanto, falo com diferentes players interessados nesta matéria e aprendo, estudo e faço uma coisa que as pessoas deviam fazer muitas vezes. Enfim, eu faço isso na minha vida, que é, eu não sendo dessa área, gosto muito de história. Acho que a história nos ensina muito. E provavelmente, se muita gente que eu vi fazer comentários e previsões, algumas, enfim, fraquinhas, se tivessem lido um bocadinho sobre a pandemia da gripe espanhola, não diriam barbaridades como foram ditas. Continuo a dizer. Pois está bem, enfim, é um problema, é falta de cultura geral, diria eu. Muito bem, espero que tenham gostado, que tenham tirado notas, que amanhã encontrem finalmente o vosso emprego, de manhã, logo, ao início do dia. Quero agradecer muito ao Miguel Guedes, ao João Tomás, ao professor Carlos Filhais, à Lídia Pereira, à Andreia Fernandes e ao reitor Amílcar Falcão e também à Tuna. Não se podem ir embora, senão eles vão ficar tristes, que é sempre que lhes acontece, que é isto acaba, as pessoas batem palmas e vão-se embora, eles vão tocar aqui 2 temas, aguentem um pouco. E quero pedir uma salva de palmas grande, foi incrível estar aqui à conversa convosco e obrigado também pela vossa atenção. Vamos ficar aqui com a estudantina para o final. São 2 temas. Querem levantar-se vocês? Nós temos. Vocês têm que se levantar, têm que se levantar, porque senão não entra a estudo. Obrigado a todos. Lídia? Agora que se põe a máscara.
sei o fogo da alma, nem mais não. E se encontrar a minha amada, no movimento cheio do pé, vou me falar ao altar, e assim simplesmente vou me falar ao altar, e assim simplesmente a rapariga, quando a ponte, a cucaracha, chega lá mais depressa, ai tem cuidado, não te rapazes, porque ela será muito depressa. A rapariga, 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 tem cuidado. A rapariga, 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 simplesmente. Vamos cantar-vos aquela que é a música portuguesa mais conhecida em todo o mundo. Conhecida lá fora como Abril em Portugal, foi eternizada por Amália Rodrigues, mas nós, na Estudantina, carinhosamente chamamos de. Muito obrigado a todos, fiquem com. Mas eu posso falar? Espera aí, eu só quero fazer-vos duas perguntas. Posso ir para aqui? Eu já estava à espera daqui. Não, mas parece mal, não é? Fiz perguntas a toda a gente. Gostava só de saber porque é que, no fundo, a vossa mascote são aqueles cornos e um penico. Há alguma explicação plausível? Sim, nós andamos à procura do dono. E acham que estão a encontrá-lo agora? Nós andamos à procura. Ok. Mas, na realidade, tem a ver com os símbolos da praxe em Coimbra, Sim. que estão representados na tesoura, na moca e na colher, e também nos cornos que representavam os calores, que eram os bichos, que vinham então com os cornos, e o penico, que é o símbolo dos doutores. Pronto, já estou satisfeito. Mas andamos à procura do dono dos cornos, isso continuamos. Muito bem, mas já agora uma pergunta. Vocês dizem que são o grupo mais antigo do género em Portugal. Sim, é verdade. Qual é o vosso género? O modelo Tuna, deste modelo em que estamos em pé, a tocar, a fazer o passo, que é o modelo mais à espanhol, nós somos os mais antigos do género. Então, mas as tunas estão sempre em pé, nunca estão sentadas? Isso é mentira. Porque a verdade é que a tuna portuguesa tem a conformação, por exemplo, da tuna académica da Universidade de Coimbra, que atuam sentados, em formato de orquestra, Nunca com vi. alguns instrumentos populares, como o cavaquinho ou o bandolim. Mas em Espanha, as tunas adotavam este modelo, em pé, mais folia, não é? E a estudantina teve muita influência da tuna de Salamanca e acaba por trazer esse modelo para cá e depois deu-se o boom e agora damos um chute com uma pedra e aparece uma tuna. Mas tão boas como nós não há muitas. Vocês são a minha tuna favorita, digo-vos. Vim cá só dizer isso. Obrigado.
Soba.